Então, a resposta que é o colega é que não é preciso. Não é preciso da obtenção da vantagem para que o crime de extorsão se consume. Então, chegamos à nossa última pergunta. Vamos ver o que sai. Professora Patrícia, como é tipificado o sequestro relâmpago? Bem, a gente só podia fechar essa seleção maravilhosa de perguntas de altíssimo nível com uma pergunta moderna. Sequestro relâmpago. Você consegue visualizar, né, o que é o sequestro relâmpago? É aquela situação, vou dizer aqui o mais costumeira, né, como é que costumeiramente acontece. Eu espero que ninguém tenha passado por isso, sinceramente. Eu passei. Posso te garantir que não foi uma coisa agradável. E foi uma coisa, além de muito amedrontadora, quando eu sofri um sequestro relâmpago, foi uma coisa perturbadora também para o rapaz que estava ali me sequestrando. Ele me levou para dar uma volta porque queria que eu dissesse a senha do meu cartão. Eu era mocinha, eu tinha acabado de ganhar o meu cartão. E estava namorando no portão de casa. Olha que hábito perigoso. Estava ali, né, com o namorado me despedindo, e aí fomos os dois sequestrados. Mas eu tinha acabado de ganhar o meu cartão. E quando o homem apontou aquela arma para mim, eu fiquei num estado de pavor tão grande que eu travei e deu branco. Sabe assim? Travar e dar branco? Fui eu, naquela hora, travada e paralisada. Eu sei que o homem me perguntava, ele falava, qual é a senha do seu cartão? Vamos sacar o dinheiro do seu cartão? E eu chorava e dizia, eu não sei, eu não lembro. E ele não acreditava, né? Foi realmente uma situação tensa, porque ele não acreditava. Como é que a pessoa pode ter cartão e não lembrar a senha? Mas eu não lembrava mesmo. Agora, por que eu estou contando esse episódio trágico da minha vida recém-saída da adolescência? Eu estou contando para mostrar que não se pode tipificar no roubo. Porque para o roubo, é desnecessária a colaboração da vítima. Lembra da teoria da prescindibilidade? É prescindível, é desnecessária. Se fosse roubo, ele tinha catado da minha mão. Só que não dava para catar da minha mão, porque a coisa estava na minha cabeça. Então ele precisava da minha colaboração. Então, o sequestro relâmpago não é roubo. E por que eu estou dizendo isso com toda a ênfase? Porque apesar disso parecer claro para mim, o nosso legislador cometeu um imenso equívoco. O sequestro relâmpago era uma conduta que o legislador não sabia bem como tipificar. Ela acabava sendo tipificada pelos juízes como extorsão mediante sequestro. Acontece que o crime de extorsão mediante sequestro é muito mais sofisticado do que o sequestro relâmpago. O crime de extorsão mediante sequestro é um dos crimes que exigem mais logística, cativeiro, negociação com a família, busca do resgate. O crime de extorsão mediante sequestro é um crime barbaramente sofisticado, por isso que ele tem uma pena maior. Então era um pouco injusto colocar o sequestro relâmpago, que é uma conduta mais amadora, dentro de uma pena grave que era da extorsão mediante sequestro. Então, os juízes não sabiam bem o que fazer. Se colocavam na extorsão mediante sequestro, porque havia uma privação da liberdade, se colocavam no sequestro ou no roubo. Não sabiam bem o que fazer. Acabavam colocando na extorsão mediante sequestro, mas era injusto. Aí o legislador, para corrigir essa injustiça, acabou acrescentando no crime de roubo, um parágrafo que tornava o roubo mais grave quando houvesse privação da liberdade da vítima. E com isso, com esse acréscimo ao parágrafo, se houvesse a privação da liberdade da vítima, o legislador achou que estaria resolvendo o problema do sequestro relâmpago. Ele achou que estaria criando um tipo ideal para enquadrar o sequestro relâmpago. Roubo com privação da liberdade da vítima. Deu errado. Deu errado porque não era roubo, desde o começo.
ele colocou o parágrafo da privação da liberdade da vítima no artigo errado, porque a conduta do sequestro relâmpago, embora não fosse uma extorsão mediante sequestro, também nunca foi roubo, porque ela sempre necessitou da participação da vítima. Não é assim o sequestro relâmpago? Você é obrigado a revelar a senha do seu cartão? Então quer dizer que o legislador fez uma tremenda de uma besteira quando colocou o parágrafo aumentando ali o inciso, aumentando a pena do roubo. Até que, em 2009, finalmente, esta besteira foi sanada. Porque hoje acrescentou-se, notícia fresquinha saída do forno, acrescentou-se lá no crime de extorsão, artigo 158, o crime de extorsão, agora sim, o crime certo, ganhou um parágrafo qualificando, tornando a pena da extorsão mais alta, a pena da extorsão que é de 4 a 10 anos, agora fica de 6 a 12, quando a extorsão é realizada através da privação da liberdade da vítima. Então, finalmente, depois de tantos e tantos anos, hoje o sequestro relâmpago, ele tem um lugar certo no Código Penal. Ele é uma modalidade de extorsão qualificada. Essa é hoje a tipificação correta desse crime de sequestro relâmpago aqui, que foi objeto da pergunta do nosso nobre e querido candidato. Muito bom, terminamos então o nosso segundo bloco, pergunte ao professor e você perguntou. Se você não perguntou, você pode perguntar. E pode perguntar através daquele e-mail que você já sabe, que é o provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. Agora você não sai daí não, hein? Fica aí, porque ainda tem o X da questão. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco, que é o X da questão. Então vamos ver aí os testes que nós selecionamos para vocês. O primeiro teste veio da OAB de São Paulo, de 2007, e ele fala exatamente sobre roubo impróprio. Ele pede para assinalar a alternativa correta. Eu sei que eu sou a vítima perfeita para a prova-teste. Então, o que eu faço quando eu começo a ver uma prova-teste? Eu sempre presto muita atenção se é para assinalar certa ou errada, porque senão eu caio nas pegadinhas mais bobas da paróquia. E aí é um desastre, né? Porque eu perco uma questão que eu sabia o conteúdo. Então, veja lá, nós vamos encontrar várias erradas e uma só certa. Então, me acompanhe. Primeira alternativa. O roubo impróprio. Eu vou ler todas as alternativas e depois no final a gente então diz a correta, porque todas falam sobre o mesmo tema. Se consuma com a subtração da coisa móvel alheia, se consuma com a retirada da coisa móvel alheia da esfera de vigilância da vítima. Podemos passar. Não admite forma tentada, porque a sua tentativa configuraria furto consumado ou tentado. Não admite a forma tentada, porque se trata de crime formal. As duas alternativas iniciais falam sobre sobre o momento consumativo. Quando é que se consuma? Se consuma com a subtração ou com a retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima. Cuidado! Cuidado, porque na verdade essas duas primeiras alternativas podem deixar o candidato confuso e absorvido por uma discussão que é bastante importante. É a discussão de quando é que se consuma o roubo próprio. Se ele se consuma com a mera subtração ou se eu preciso tirar a coisa da esfera de vigilância da vítima. Ou seja, se eu preciso ou não a posse pacífica da coisa. O que o STF entende? O STF entende que o roubo próprio se consuma com a mera subtração. Não é preciso a posse pacífica. Então, se essa alternativa, se esse teste tratasse de roubo próprio, a alternativa correta seria a A e não a B. E é possível que você tenha ficado nessa sinuca, é a A, é a B, a A, é a B. Mas como a prova é sobre roubo impróprio, não é nenhuma das duas. A alternativa correta, que é justamente o X da questão, é a alternativa
E a alternativa C,